Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Professor Eduardo Cunha com vocês aqui de novo, né? A gente ficou aí um tempinho sem gravar uns vídeos. O comando aqui, o meu centro de treinamento, está passando por algumas reformas, né? A gente está ampliando ele, graças a Deus, aí bastante. Tem uma sala de power agora, tem uma sala de funcional, box, enfim. A gente está dando uma ampliada aí, graças a Deus, tá. Dando certo, a gente está dando uma improvisada hoje. Hoje eu estou sem o board, né? Os boards eles serão colocados nas paredes das suas respectivas salas e vai facilitar para a gente construir, né, mais conteúdo também com alguma visualização, né? Hoje eu vou trazer um assunto específico que vem rolando bastante na internet, né? Que é um assunto meio controverso, né? Avaliando biomecanicamente, cinesiologicamente, né, o padrão de movimento que estão tentando inventar aí, não faz sentido, né? Não tem nada contra os profissionais que defendem esse movimento, não tem nada contra quem acha producente o movimento, que na minha opinião nem sequer existe, né? Não tem nem como fazer uma comparação, né, quando se faz junção, que é o tal do agachamento terra, né? Agachamento terra, agachamento terra, agachamento terra. Pessoal, na boa, eu vou explicar para vocês agora o porquê, na minha visão profissional, e dentro do que a biomecânica nos diz, a cinesiologia nos diz, esse movimento não existe, tá? Então vamos lá. Primeiro, o agachamento. Quando a gente fala tanto no agachamento como no próprio terra, a gente tem uma certa dominância de grupos musculares com determinadas ações concêntricas. Então, para a gente poder entender tudo isso, a gente tem que saber contrações musculares, a gente tem que saber quais contrações, né? Dinâmica, isotônica, excêntrica, concêntrica, isométrica, isocinética, né, músculos, estabilizadores, agonistas, antagonistas, enfim, para determinar as linhas de movimento. A gente tem que também saber que a gente tem um esqueleto, esse esqueleto é composto por um esqueleto apendicular e axial, que são diferentes, o esqueleto axial composto por cabeça, tórax e coluna vertebral, o esqueleto apendicular envolve membros superiores e inferiores, né, os cíngulos superiores, que é a cintura escapular, símbolo inferior, seria o quadril, né, conectado aí pela articulação glenomeral e a coxa femoral, para formar os membros superiores e inferiores, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente tem todas as conexões, junções, tendões, ligamentos, né, articulações de uma forma geral que vão gerar determinadas linhas de movimento. E a gente tem os planos e eixos, a gente tem o plano sagital, né, que é dividido ao centro, que a gente tem os movimentos de flexo e tensão, a gente tem o plano frontal, aduções e abduções, e a gente tem o plano transversal, coronal ou cefalocaudal, que seria aí rotações laterais, circunduções, enfim. E dentro desses planos e eixos a gente também vai ter, né, as avaliações dos movimentos de forma específica. Outro ponto a se levar em consideração é justamente a distribuição de força, as mecânicas de força que vão atuar em cima desses movimentos que a gente vai fazer. Então, o agachamento. Por exemplo, a gente tem o agachamento high bar. O agachamento high bar, né, a barra ela é mais em cima. Eu não consigo pegar muito bem aqui porque eu não tenho muita mobilidade. Tá? Não é no pescoço, é um pouco mais acima do trapézio ali. E a gente tem um agachamento low bar, que é bem baixo, que é no deltóide espinhal, né? Que é mais próximo do deltóide espinhal, um pouco mais abaixo ali do trapézio. Quando a gente fala em agachamento high bar e agachamento low bar, só nesses dois agachamentos a gente já tem uma diferença de deslocamento de massa. Por exemplo, no agachamento high bar, o movimento, ou barra alta, o movimento ele é mais verticalizado. No agachamento low bar, o movimento ele é com a coluna um pouco flexionada e um pouquinho de anteversão de quadril, a bunda empina um pouquinho. Então a gente tem dominâncias de joelho e de quadril diferentes nos dois movimentos, que também vão preconizar estímulos diferentes nos grupos musculares que predominam nesse agachamento. O agachamento high bar geralmente é o agachamento da galera do LPO, né? Então o pessoal tem mais quadríceps, né? A dominância de joelho é tão grande, não que não vá trabalhar glúteo ou a cadeia posterior, porque as contrações musculares vão dizer isso, né? A fase excêntrica do movimento tem como estabilizadora, né, na sua fase excêntrica o posterior, o glúteo. Na sua fase concêntrica a gente tem, além do quadríceps ali, né, vai estender o joelho, a gente tem extensão de quadril, o próprio glúteo, numa ação concêntrica, muda o movimento, ele é um potente extensor de quadril. Então vai mudar o ângulo. Mas como existe uma dominância muito grande de joelho, né, dependendo da base, os adutores, os quadríceps, eles são muito mais desenvolvidos no agachamento high bar.
Um agachamento lombar, que é uma característica mais de powerlifters, né, tem uma transferência muito maior para a cadeia posterior e para o glúteo. Né, e também, por powerlifters fazerem muito levantamento terra, tanto clássico quanto sumô, né, tem um core, uma lombar muito forte, é um agachamento que predominantemente ele vai trazer mais algumas vantagens, né, porque ele tem uma potente extensão de coluna que faz com que o movimento final, a finalização, o próprio local seja mais facilitado. Quando a gente fala em a barra ela está na cintura escapular, no símbolo superior. Então, se ela está no símbolo superior e ela está mecanicamente pressionada, fixando, fazendo uma fricção desse símbolo superior, a gente tem uma ação estabilizadora desse símbolo superior. Romboide, serragem posterior superior, musculatura escapular geral, supraespiral, subescapular, né, terço superior dos eretores da espinha, enfim. Né, todos esses trapézios, todos esses grupos musculares vão funcionar como estabilizadores de movimento, eles precisam sustentar aquela barra. Estabilização de movimento, né, ela também vai fazer parte de contrações musculares, isométricas, por exemplo. A gente precisa estabilizar aqueles grupamentos musculares, eles são sinalizadores de estabilização, né, e essa ação ela vai ser feita nesse símbolo superior. Quando a gente fala em levantamento terra, por exemplo, a barra está na mão. E se a barra está na mão, o centro de massa, o nosso centro de massa, ele é deslocado à frente. Quando a gente agacha, a barra está nas costas. O high bar, ele já promove um pequeno deslocamento de massa à frente. O low bar, ele não vai deslocar. A coluna automaticamente flexiona para que a gente posicione a barra no tórax espinhal juntamente com o posicionamento do quadril. Então, as trajetórias de movimento, elas vão mudar dentro dos segmentos articulares. E os grupos musculares, agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores, eles também serão diferentes nesses movimentos. Então, quando a gente vai fazer um levantamento terra, não importa se vai fazer com uma pegada em hook pronada ou pegada mista, supinada e pronada, a escápula ela ala mais, ela abduz um pouco mais, ela rota um pouco mais externamente, o ombro protuz um pouquinho para poder fazer essa pegada e a gente só vai fazer o encaixe de adução escapular e a depressão dela quando a gente for imprimir o tórax inicial. Só que a barra está nas mãos. A barra está nas mãos, então a gente precisa fazer uma ação concêntrica dos adutores do nosso símbolo superior para poder posicionar bem a nossa cervical e os eretores da espinha, eles vão entrar em isometria e quando a gente for estender a coluna, eles vão ter uma ação concêntrica. Agachamento terra não tem sentido. Por quê? Porque a dominância de quadril é diferente, a posição da barra ela sai diferente, a pegada vai fazer com que outros grupos musculares tenham ações contráteis diferentes. É impossível a gente fazer uma combinação de dois movimentos que são completamente diferentes e tem ações completamente diferentes. Não tem como a gente fazer um levantamento terra sumô, por exemplo, que é mostrado como um agachamento terra. Né? O levantamento terra sumô, a barra está na mão, ela não está nas costas. O centro de massa muda, o torque muda. Quando eu estou agachando, a força que eu tenho que exercer para poder vencer a resistência numa ação concêntrica ela é diferente de uma força, de uma inércia que sai do chão. Quando a gente está agachando, a barra está esmagando, a barra literalmente está nos esmagando, a ação da gravidade é completamente diferente. Quando a gente tem que tirar essa barra do chão, tudo bem, a ação da gravidade também é para baixo, só que o torque de força é diferente. Não existe uma ação excêntrica que já vai consumindo uma certa energia do nosso corpo, porque, vocês vão botar aí 100 kg 200 nas costas, vocês vão fazer um agachamento com base sumô. Vocês vão ter um dispêndio de energia, de força e de contração muscular para estabilizar e para ter uma ação cinética daquele movimento na sua ação excêntrica. Para depois exercer força, uma mola, uma força reativa para ter uma ação concêntrica. Então a gente tem vários vetores de força incluídos. No terra, quando sai do chão, a gente tem apenas o torque inicial. A gente não tem uma ação excêntrica, porque a gente pode ter uma ação isométrica de posicionamento, mas ela também não vai ser extremamente considerada, porque é o peso do corpo em isometria para que se entre na posição da barra. É o peso do corpo, não 200 nas costas. E a ação é isométrica. Ela não é uma contração excêntrica. E não vai acionar os estabilizadores de tal forma que vai fazer alguma diferença na hora da gente imprimir esse torque inicial quando a gente for fazer um terra sumô. Ah, mas e se sair com o quadril mais baixo? Beleza. Saiu o quadril mais baixo, vai potencializar mais o torque de extensão de quadril com o glúteo forte. O quadríceps vai usar um pouco menos. E a extensão do joelho, a dominância do joelho, ela vai ser menor com relação. Aliás, a dominância do joelho ela vai ser grande, tal qual o quadril,
No entanto, quando a gente sai com o quadril um pouco mais alto, o quadríceps ele tem um torque de força maior do que quando ele está mais baixo. Quando ele está mais baixo, a ação da coxa femoral ela é maior. Obviamente, a gente tem um trabalho de grupo maior, inclusive as gurias, o pessoal que faz, nós, quando fazemos o terra sumô com o quadril mais baixo, a gente sente uma ação potente do glúteo para fazer essa extensão do quadril. Mas ela é diminuída, e no quadríceps ela é diminuída porque tem uma ação muito negativa do joelho. Agora, quando a gente sai numa posição tipo 70 graus de flexão de joelho, ali, um pouco mais acima de um ângulo de 90, a gente tem uma ação muito maior do quadríceps. A gente vê isso no reflexo das pessoas que treinam muito terra sumô ter um quadríceps muito grande. Né? Não que não vá ter um glúteo pequeno, não estou dizendo que não vá acionar esses grupos musculares. Sim, vai gerar estímulo nesses grupos musculares, mas a dominância e a predominância do movimento das ações musculares que vão ser utilizadas dentro dessas articulações, ela é diferente. Terra sumô, a pegada está na mão. Deslocamento de massa à frente. Se é muito profundo, a ação do grupo muscular é diferente. O torque ele é só concêntrico, não tem um torque excêntrico. Quer dizer, para descer sim, né? Na hora que sobe, mas aquele torque inicial para subir e descer ele é diferente. Fora que, se vocês fizerem, por exemplo, um levantamento terra sumô, touch and go, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, a velocidade que vocês vão fazer a excêntrica nem vai interessar tanto para vocês. Se vocês descerem rápido e bater no chão, a força reativa do solo contra o peso vai facilitar ainda mais o torque concêntrico do movimento. Então, mas e se eu cadenciar a excêntrica na hora de fazer o terra sumô? Beleza, vai cadenciar igual, mas não é um agachamento, porque vocês estão segurando a barra com a mão, ela não está nas costas. Projetando vocês à frente ou projetando vocês atrás, mudando os grupos musculares que vão ser sinergistas ou até estabilizadores de determinadas linhas de movimentos, até para correções posturais que o próprio corpo, o organismo faz quando a gente vai fazer para um aluno, tudo isso deve ser diferente. O agachamento terra não existe, é balela. É invenção de moda, de repente, para ganhar like. Não quero aqui promover uns respeitos aos colegas que acreditam nisso, mas se a gente buscar um pouquinho da cinesiologia, da biomecânica e das ações musculares e dos grupos musculares, não tem sentido. Não tem sentido nenhum agachamento terra. Ou é agachamento, ou é levantamento terra. As ações musculares mudam, as ações articulares mudam, o estresse desses elementos, força de compressão e as forças de incidência mecanicamente da gravidade são diferentes. Os braços de alavanca são diferentes, não tem como a gente comparar um com o outro. Né? Então, que sirva para a gente poder entender que quando a gente quiser inventar um movimento, sugerir uma nova linha de movimento, a gente tem que poder explicar isso mecanicamente, cinesiologicamente, para que as pessoas consigam entender melhor e até os próprios colegas possam botar em prática para ver se realmente tem alguma função, né, um agachamento terra. Agora, juntar os dois e falar que agachamento terra é um movimento, não é. Ou é agachamento ou é levantamento terra. Expliquei para vocês o porquê. São muitas variáveis para que a gente determine que agachamento terra exista. Não existe. É uma invenção de moda. Ou é agachamento ou é levantamento terra. O deslocamento de massa é diferente, os grupos musculares, agonistas, antagonistas, sinergistas e estabilizadores são diferentes, as ações de movimento diferentes, a dominância de joelho e de quadrilha é diferente, tudo é diferente em cada um deles. Um tem símbolo superior como estabilizador para segurar a barra, ou deixar apoiado nas costas como uma ação mecânica de fricção. O outro, a gente tem um deslocamento de massa à frente com as mãos segurando grupos musculares diferentes, trabalhando até os próprios músculos dos braços, bíceps, tríceps, enfim, antebraço. Na hora que a gente vai fazer o movimento é diferente, então tudo é diferente. A gente não pode descaracterizar ações de grupos musculares porque a gente, eu faço o agachamento terra é assim. Cara, no agachamento é diferente o posicionamento das mãos e a forma como os grupos musculares do húmero, do rádio e radioulnar vão agir, assim como no agachamento ou no levantamento terra. É tudo diferente. Não tem nada igual ali. Posicionamento escapular, bracing de core, posicionamento de quadril, tudo é diferente. O ângulo que vocês vão partir é diferente. Se eu faço um terra romeno, um Romanian deadlift clássico, com pouca dominância de joelho e mais de quadril, é um terra estifado. Minha cadeia posterior e meu glúteo vão ser muito mais trabalhados do que o meu quadríceps, porque eu praticamente não tenho flexão de joelho. E a barra está na frente, está na mão, os deslocamentos de massa é à frente. É um terra. Então, agora, eu entendi mais ou menos, pegaram a base do sumô para dizer que aquilo é um agachamento terra, e não é, porque tu está pegando com a mão e está agachando.
Não é. Terra é terra. Se a barra saiu do chão, é levantamento terra. Ah, mas e se ele sair de cima? A posição como vai ser feito o movimento vai surgir no levantamento. Tá, e quando faz com halteres? É agachamento. Isso que eles estão mostrando é um agachamento sumô. Com a mão, segurando a barra ou não, é um agachamento sumô. Não é um agachamento terra. Levantamento terra é uma coisa, a barra tem que ser do chão, por isso que fala deadlift, levantamento terra, peso morto, sai do chão, o torque é do chão, e agachamento sumô pode ser um agachamento sumô segurando com a barra, com as mãos. Até entenderia, né? Não encosta o peso no chão, não deixa as anilhas bater no chão, subiu, desceu, sai de cima, é um agachamento sumô, porque tem agachamento sumô com halteres. Né? Você bota o stepzinho lá, para quem consegue quebrar mais o ângulo, inclusive a contração muscular ela é muito eficiente quando a gente pensa no nosso círculo, encurtamento, alongamento e encurtamento, ou seja, ciclo de contração muscular. Quanto maior a eficiência de uma articulação em afastar a origem de inserção e aproximar a origem de inserção, melhor é a contração muscular, mais eficiente vai ser essa contração muscular, ou seja, se desceu mais, alongou mais. Eu não estou falando aqui de pressão articular ou de lesões articulares por conta de ângulos maiores, isso aí é um outro assunto, no papo também não tem nada a ver. Né? Tem que também, se vocês atingem um bom ângulo de movimento e tem uma boa articulação, uma articulação saudável por conta já do próprio treino, que vai ter todas as adaptações mecânicas para aquelas articulações, vocês não tem problema nenhum descer um pouco mais, ou passar o joelho da ponta do pé, isso não tem nada a ver. Eu não vou comparar com alguém com uma condropatia grau 4. Né? É diferente, ou uma síndrome femoroacetabular, é diferente. Né? O joelho saudável, o quadril saudável, atinge bons ângulos de movimento, promove esse ciclo, alongamento e encurtamento com eficiência, que é um ciclo de contração muscular, e evidentemente, se está segurando uma barra com a mão, não encosta no chão, saiu de cima, desceu, subiu, tudo bem. Aí é um agachamento sumô com a pegada na frente com as mãos na barra. Show de bola. Agora, agachamento terra não existe, tá, pessoal? Beijo, abraço aí. Se curtiu o vídeo, dá um like, segue, compartilha, curte e sucesso para nós. Muito obrigado.